Cientista de Stanford teve 3 encontros com OVNIs alienígenas e disse ter visto ETs cinzentos. O professor de Stanford Dr. Gary Nolan foi recentemente entrevistado pelo The Debrief, apresentado por Chris Newton, onde falou sobre vários tópicos, desde sua área de trabalho até as UAPs. Ele tem sido um dos rostos do fenômeno OVNI após sua pesquisa sobre os cérebros dos contatados. No entanto, há mais informações ocultas que o Dr. Nolan compartilhou em suas entrevistas recentes que fornecem uma nova perspectiva ao olhar para a realidade dos OVNIs que é mais do que apenas naves alienígenas voadoras. Dr. Nolan, imunologista em Stanford, é autor de mais de 300 artigos de pesquisa e detentor de 40 patentes nos Estados Unidos. Além disso, foi reconhecido pela Universidade de Stanford como um dos 25 maiores inventores da história da instituição. Portanto, sua participação na ufologia traria algumas coisas factuais para o campo de estudo. Em seguida, Newton discute o trabalho que ele fez pesquisando os gânglios da base e as regiões do putame encaldado do cérebro e finalmente entra na conversa sobre o grupo de reprodução altamente funcional de humanos com base em evidências objetivas de conexões neurais altamente densas nessas regiões específicas. Essas áreas do cérebro estão envolvidas no controle motor, planejamento, intuição, antecipação e função executiva jusante. Este é o cérebro dentro do cérebro responsável pelo processamento de ordem superior. Os seres humanos com conexões aprimoradas nessas regiões têm formas de intuição altamente avançadas e podem preparar o corpo para eventos antes que aconteçam. O trabalho que ele fez envolve estudos de caso de militares, e outros, que encontraram o APS coleta de dados brutos usando varreduras físicas do cérebro desses indivíduos. A densidade das regiões acima mencionadas nesses indivíduos, savantes, altamente treinados, CIOR de empresas, etc., foi superdesenvolvida em relação ao normal. A característica está presente em 100 ou 200 indivíduos. Ele afirmou que as chances são astronomicamente pequenas de que duas pessoas com essas características aprimoradas se encontrem aleatoriamente. Nesses casos formaram pares reprodutores de indivíduos com essas características cerebrais aprimoradas. Ele afirma que com o tempo, dentro de 100.000 anos, isso se desenvolveria em uma raça diferente de humanos. Mais tarde na conversa, ele faz referência ao programa de visão remota da CIA, liderado pelo Dr. Hal Puthoff, e explica que o objetivo do estudo era que os indivíduos se concentrassem no sinal de visão remota em vez do sinal sobreposição que seus cérebros colocam no sinal. Os resultados de suas ressonâncias magnéticas mostram que ele tem essas áreas do cérebro elevadas. Um meditador altamente qualificado pode ser capaz de desligar todo o ruído de fundo para se concentrar apenas no sinal. Os estudos feitos 60 anos depois confirmaram as descobertas de um indivíduo que intuiu a verdadeira função do putame encaldado. Dr. Nolan diz que todos dentro do governo relevante sabem que algo, interdimensional etc., está aqui. Os seres aqui são espaços reservados e ícones de interação, basicamente androides biológicos, ele disse isso em uma entrevista anterior também, projetados para interagir com humanos e moldar a humanidade por outra inteligência externa. O problema é que o fenômeno parece ser muitas coisas distintas e não apenas seres extraterrestres, em vez de ser mais complicado do que apenas isso. Ele dá a ilustração de que poderia haver 8 grupos distintos que não necessariamente concordam entre si, com alguns desses grupos considerando os seres humanos como um recurso enquanto outros nos consideram algo que precisa ser protegido. Alguém de alto nível nas Forças Armadas está usando a tecnologia UAP e tentando compreendê-la ou tem medo de que se o resto do mundo a tiver, isso diminuiria sua própria autoridade. Dr. Nolan afirmou em outra entrevista com Event Horizon que a vida pode ter começado em outro lugar e veio aqui de acordo com alguns modelos. Ele dá exemplos de átomos de elementos presentes aqui que realmente se originaram de explosões de outras estrelas, meteoritos, etc. Ele afirma que a vida no universo pode ser baseada no DNA se a teoria da panspermia estiver correta.
Curiosamente, ele está afirmando isso porque o indivíduo verificado da CIA, John Ramirez, afirmou há vários meses em uma entrevista que somos parentes dos ETs e somos resultado de uma manipulação genética. Luiz Elizondo, o chefe oficial da CIA do programa UAP, atualmente o contratante da atual Força Espacial dos Estados Unidos, também indicou esse pensamento em suas entrevistas, e isso se relaciona com seu comentário de que, de acordo com o entendimento dele, somos parte da humanidade. No plural, múltiplas formas de humanidade presentes aqui, extratemporalmente, viajantes do tempo, ou no cosmos. Em 21 de agosto de 2022, o Dr. Nolan deu uma entrevista com Ross Coulthard no canal australiano 7 News, onde discutiu seu papel no trabalho com o governo na análise e estudo de indivíduos que encontraram OVNIs. De acordo com Nolan, há um grupo de pessoas envolvidas na recuperação de destroços de OVNIs para programas secretos do governo, e esses indivíduos em breve se apresentarão para revelar o que sabem. O indicado ao Prêmio Nobel, professor Gary Nolan, afirmou que sabe que houve um encobrimento ativo pelas autoridades. Ele disse: "Falei com as pessoas que estão prestes a sair e denunciar isso." Coulthard observou que o Departamento de Defesa, DoD, anunciou recentemente a criação de um novo escritório dedicado ao estudo de fenômenos aéreos não identificados, UAP, ou OVNIs, e que uma análise foi realizada a partir de 1947, a data de Roswell. Quando você diz que o governo está envolvido em um acobertamento, você acha que eles estão escondendo isso o tempo todo? Perguntou Coulthard. Oh, sim. Eu sei que é um fato porque falei com pessoas importantes que estão prestes a sair e denunciar isso, respondeu Nolan. E houve um encobrimento ativo. Basta olhar para o que o Departamento de Defesa, DoD, anunciou recentemente. Eles anunciaram um escritório para estudar o fenômeno. Colocando dinheiro de lado, eles dizem que começaram o estudo a partir de 1947. O que é incrível. Essa é a data de Roswell, disse Coulthard. Sim, 1947. E queremos uma lista de todas as operações que eles fizeram para desinformar o público, acrescentou Nolan. Ele afirmou que há indivíduos envolvidos na recuperação de destroços de OVNIs e programas governamentais secretos subsequentes logo apareceriam para revelar o que sabem, pondo fim a um dos maiores acobertamentos da história moderna. Além disso, Dissemiva, um ex-agente da CIA, fez um comentário surpreendente no qual disse: "Há toda uma outra realidade que nos cerca e que simplesmente não temos a capacidade de observar ou nos conectar." Ele disse ferozmente que a inteligência não humana está vivendo com os humanos na Terra. Há uma entidade lá fora. Há algum tipo de inteligência não humana que vive conosco neste planeta, disse Semiva. As aparições de OVNIs a cada dia estão sendo evidentes, segundo um alto funcionário da NASA. Eles estão fazendo com que a população se acostume com eles, para depois acontecer o grande acontecimento, o dia em que eles irão se comunicar com a raça humana definitivamente. Mas não se trata da nossa salvação. É o primeiro passo para sairmos da escravidão milenar que nos impostos algumas raças alienígenas para o seu benefício próprio. Aqueles que nos querem ajudar terão que continuar lutando pela nossa liberdade, com a ajuda de todos os humanos, através da nossa consciência. Precisamos nos conectar com o espiritual e abandonar definitivamente o lado material da vida. Não esqueça de seguir o canal, deixar o seu joinha e acionar o sininho para receber aviso de novos vídeos. Muito obrigada!